José tem uma missão: conquistar Cláudia, a novata da escola, e perder a virgindade. O difícil é fazer tudo isso antes da formatura, e não tendo nenhum jeito com as garotas. Mas ele tem um plano infalível. Você vai assistir comigo, O Bom Garoto, filme de 2022. José começa contando que fez bobagem, e diz porque tá caindo em cima de uma coisa usada. Olha o flashback. Então vemos ele em uma festa com os amigos. Um dos nerd bêbado sai lambendo as garotas do nada, e levam uns tapas. Então os três vão embora da festa para não apanhar mais. Eles falam sobre fantasias. José conta que a dele é ficar com a garota dos seus sonhos dentro de um avião. Os amigos mandam ele se lascar. Eles falam sobre música, porque José quer ser músico. E o cara critica reggaeton com todo o ódio do mundo. E pra quem não sabe, reggaeton é um estilo musical caribenho. Eles dizem que estão preocupados com José, porque só ele ainda não perdeu a virgindade. E dizem que tem que fazer antes do final do ano. O coitado gosta de ficar no 5 contra 1, e sua mãe, Glória, quase o pega no flagra. Ela conta que o tio dele vai passar um tempo lá, então José dormirá no sofá. Ele não gosta muito, mas ela diz que o pai falecido dele fez o irmão prometer cuidar da sua família, e ele faz isso há 10 anos. José insinua que o tio quer pegar a mãe. A irmã, Begonha, aparece e acaba com a discussão. Na escola os amigos se cumprimentam assim, e dizem que estão juntos há 10 anos. José vê ele, e fica babando. Um dos amigos diz que fazer amor mudou a vida dele, e José tem que fazer também. Durante uma aula, a professora diz que eles são adolescentes, então devem experimentar muitas coisas novas. Esse conselho pode ser muito bem distorcido, professora. José ouve as colegas falando sobre a festa de Natal da escola, e fica com medo de não ter par. Ele tenta convidar uma colega, mas o cara é esquisito demais. Não sabe falar com ninguém. Pra piorar, a professora manda ele limpar cocô de gato das coisas dela. Ele manda ela escolher outra pessoa, e a professora diz que ele é o aluno mais gentil, e os colegas concordam rindo dele. Lá fora ele vê um anúncio para concurso de música, porém as inscrições têm que ser em duplas. Então a diretora vem pedir um favor para o bestão. Ele quase nega, mas não consegue. Ela pede para ele apresentar a escola a uma nova aluna, Cláudia. Essa beldade aí, o bicho travou. Mas a diretora ajuda ele. Depois do tour, ela joga um charme e diz que não tem carro para ir para a escola. José se oferece para buscar todo dia. Cláudia diz que mora lá no quinto dos infernos, 1 hora de distância, e o maldito diz que não tem problema. Mais tarde ele pede o carro da mãe, porém ela não dá. Então o tio Jaime chega, dá presente a todo mundo. O cara parece um paizão, todo animado. Ele conta que veio com a caminhonete velha dele, e vai deixar lá para as próximas vezes que voltar para visitar. José viu aí uma oportunidade, e começa a babar o tio. Jaime chama ele para conversar, como se fosse conversa de pai e filho. Então José conta sobre Cláudia, como quer impressiona. O tio empresta a caminhonete, e diz isso. Se tem uma coisa na vida que me irrita, mas me irrita de verdade, a ponto de dizer, cara, como isso me irrita, é dar conselhos. O conselho, quando se despedir da garota, olha para trás para ver se ela também olhou. Se olhou, ela tá afim. De madrugada esse pamonha acorda para ir buscar Cláudia. De madrugada, minha gente. Horas depois ele chega no quinto dos infernos. Mas tudo vale a pena quando ele vê a beldade. Até a porta ele abre. Para ela, Cláudio beija no rosto, e pede para passar num café antes da escola. E esse burro paga para ela. Sempre que o gado faz algo, ela beija o rosto dele. Isso já faz o dia do cara. No caminho ela bota um reggaeton, o mesmo que ele criticou no início. Mas agora ele gosta. Na escola ela gruda no braço dele. Todo mundo fica babando por ela. Então José dá os horários dela, um caderno, e mais um monte de coisa. Virou o pai da menina. Ele vê aquilo, e não gosta. Durante a aula os amigos descobrem que na viagem de formatura, eles vão para Cancún. José diz que tá economizando há anos pra viagem. Eles falam sobre a festa de Natal. O gado diz que levará Cláudia. Os amigos duvidam. Mais tarde Eli fala com José. Eles têm o gosto musical parecidos. Eli fala que é fã de uma determinada banda. José diz que tem um pôster autografado deles, mas o pôster era do pai dele. E acho que isso não ficou claro. Mas eles são amigos desde criança. Ela chama ele para conversarem mais sobre as bandas favoritas, e para fazer dupla no concurso de música. José aceita. Cláudia chega pedindo carona. Os dois saem, e ele fica olhando, mas o gado não vê. Será que o conselho do tio Jaime funciona? Cláudia diz que quer fazer aula de polidense e yoga, porém não tem como ir. Parece que não existe Uber e táxi nesse lugar. José se oferece para ir com ela. Ele não deixa a mulher nem jogar o lixo no lixo, minha gente. Ele se despede dela, e agora lembra do conselho do tio. Cláudia olhou. Pronto, agora lascou com o coitado. De noite tem 5 contra 1. Mas ele não usa o vídeo de sempre. O capeta usa o copo que Cláudia tava tomando café. Rapaz, que infeliz. Porém tio Jaime chega na hora, e pega ele no flagra. Uma semana se
passa e José continua sua missão sem falhar, só pra ter contato com a Claudinha. Pra ele tá valendo a pena, né? Ele o procura pra fazer a tal música para o concurso, mas ele esqueceu, prefere ver Claudinha no Polidense. Mais tarde ele vê as economias pra viagem de formatura e já gastou quase tudo com Claudinha. Na escola ele vai falar com ela, e um cara o cumprimenta chamando de au-au. Isso mesmo, o cara ouve isso, e nem pergunta o motivo. Como que pode, minha gente? Sebastian diz que vai dar uma festa, e fala para ele levar Cláudia, e os amigos dele também. Olha a alegria, que triste, minha gente. No dia da festa, outra conversa de tio e filho. Tio Jaime, após ver a cena do copo, resolveu ajudar José, dando várias revistas daquilo, além de uns brinquedos revolucionários. Então ele diz: Você tem uma coisa que me irrita na vida, mas me irrita de verdade tantas vezes eu ver sua cara, isso me irrita muito. Eu sei dar conselhos, tá? O conselho: não deixe a garota te abraçar, porque ela vai estar o vendo como amigo. E dessa vez concordo com tio Jaime. José diz que mesmo que ela faça isso, os dois são muito mais que isso, e são mesmo. Patroa e empregado. Que moleque desprovido de inteligência. Na festa, na primeira oportunidade, Claudinha o deixa chupando o dedo. Os três amigos falam sobre a relação dos dois. Novamente o diabo diz que eles são muito próximos. Os amigos riem dele. Enquanto isso, Claudinha pregada em Sebastian. Ele vai até lá. Sebastian fala com ele e pergunta o que ele sabe sobre Cláudia, pois ele tá afim dela. E José, para tentar separar os dois, diz que ela gosta de meninas. O cara desistiu. Cláudia conta que tá bêbada e vai com Sebastian pra casa. O bom rapaz não deixa e arrasta ela pra casa. Lá ela pede pra ele jogar fora o resto da dignidade dele e colocar essa roupa aí. Isso pros dois dormirem juntos. Ela se anima e pede um beijo. Ele foge. Porém Cláudia dorme do nada. Ele deixa ela dormindo na cama e vai pro chão feliz da vida. Dormir no mesmo quarto que ela deve ser uma realização e tanto para esse fracassado. De manhã ele pesquisa no Google como beijar de língua. Não julgo, ele só tem 17 anos, né, minha gente? Cláudia chega falando que não lembra de nada que aconteceu. Ele conta que a trouxe e cuidou dela, e ainda fala que Sebastian não a merece. Claudinha acha fofo e abraça ele. José empurra ela por causa do conselho, então ela diz que ele é o melhor amigo dela. Em casa ele pergunta à mãe o que faria se o tio quisesse ela. Glória diz que é impossível acontecer. Ele explica a situação com Cláudia, mas comparar as duas relações é demais, né? Ele fala as qualidades de Cláudia e só falou do corpo. Glória diz que ele combina mais com Eli. Begonha ouve tudo e pergunta se ele é o au-au. Esse fracassado diz que o chamam de miau, ou seja, além de gado é surdo. Begonha explica que ele é só o empregado babão de Cláudia, sem chance alguma ficar com ela. Tio Jaime ficou pensativo também, minha gente. Ele sai bravinho e encontra Eli. Chega cheio de gracinha, mas Eli dá uns foras nele. Ele fica triste, mas ela é muito gente boa e aceita as desculpas por ter deixado ela na mão. Mais tarde ele intima a Claudinha todo sério e pergunta sobre o tal apelido. Ela o convida para ser seu par na festa de Natal. Aí ele esquece tudo. Eu não sei se fico com raiva ou com ódio desse energúmeno. Ele conta aos amigos que não sei o nome até agora e fica bravo ao saber que Eli já tem par. Rapaz, o que essa periguete falou do Sebastian me deixou assustado. Elas contam que ele vai chamar Cláudia pra festa e ela fica desesperada porque já falou com José. As periguetes dizem que ela não pode ir com o au-au dela. Cláudia não sabe o que é isso. Elas explicam com exemplos. Aparentemente Cláudia não fazia tudo aquilo de propósito. Até porque a anta do José que se oferecia, ela só aceitava. Mais tarde ela vai com Sebastian para sua casa, e José espera ela na escola. Após horas, ele vai até a casa dela deixar a mochila, mas porque os pais dela estão em casa, ele decide escalar o quarto dela e vê Claudinha se derretendo. Aparentemente só, ele acha que é uma boa ideia tirar a roupa e invadir o banheiro dela. Sim, do nada. Que tipo de educação esse girino teve, meu Deus do céu? Ele percebe que Sebastian tá com ela, fica desesperado e corre sem calça. Ele caiu da janela. Confesso que isso me deu uma paz de espírito. Pena que só ficou arranhado mesmo. Em casa, Jaime e Glória flertam. Quando Jaime ia se declarar, José chega atrapalhando. Cláudia liga perguntando por que as roupas dele estão no quarto dela. Ele não sabe explicar. Então ela se desculpa e diz que irá com Sebastian pra festa. Ele diz que não tem problema, porque quer ir com Eli. Cláudia diz que Eli é afim dele, e José fica quase chorando na cama. Ele vai atrás de Eli e convida para a festa. Ela diz que não iria mais, porém aceita ir com ele. Rapaz, ele não merece ela. Se concorda comigo, clica no botão do like. Dia da festa chega. O tio pai dele dá preservativo caso dê certo com Eli. Tio Jaime até se emocionou por estar presente nesse fase importante da vida de José. Então o trio de amigos vai junto, usando pulseiras da sorte iguais. Eles dizem que preferem José com Eli do que com Cláudia. Aí ele diz isso. É sério? É melhor do que nada, né? Não, é que Vocês acreditam nisso? Estou indignado.
Ele devia estar agradecido por não ir só, porque é o que merece. Olha como a Eli tá bonita. Porém José não tira os olhos de Cláudia. Ele mostra um bilhete a ele, de quando tava no fundamental, prevendo que ia com José para o baile desse ano, ou seja, sempre foi apaixonada por ele. José fica feliz, eles dançam. Quando iam beijar, Claudinha fica com ciúmes e atrapalha querendo falar com ele. José vai. Ela diz que ficou com ciúmes e quer ele. José diz que sempre quis namorar com ela, mas foi dispensado até como par dela. Cláudia ri. Sebastian chega e os dois riem juntos de José. Ele ouve tudo e diz que foi tratada como prêmio de consolação. Ela vai embora chorando. Um dos amigos brinca por ele ter ficado sem as duas. José empurra e xinga o cara. Ele diz que José sempre se achou superior a eles. José tira a pulseira e manda os amigos para aquele lugar. Ele enche a cara. Então voltamos para o presente. Tio Jaime encontra ele caído na frente de casa e diz: Se tem uma coisa que me irrita na vida, mas me irrita de verdade, tanto que às vezes eu penso, cara, isso tá me deixando irritado, é dar conta de irritação. Só que dessa vez José não deixa ele falar e briga com o tio todo bravinho, dizendo que só ajuda a família por ser interessado na mãe dele. Ainda diz que tio Jaime é o uau dela, igual ele era de Cláudia. Tio Jaime ouve tudo calado. José sai literalmente latindo. Mais tarde Glória acorda ele perguntando o que fez para Jaime, porque ele deixou um bilhete se despedindo, e voltou para casa dele. Ele é tão gente boa que deixou o carro. José entende o que fez, mas não consegue falar com Jaime. No dia seguinte ele tenta falar com ele, mas é ignorado. Os amigos também não querem mais falar com ele. Sobrou só a mãe mesmo. Ele dá vários presentes a Eli, porém ela continua dando gelo, até a Begônia ajudou. Em casa Glória chora com saudade de Jaime, e diz que se arrependeu por não dizer o que sente. E para José não cometer o mesmo erro, ele manda vários e-mails pro tio pedindo desculpas, e convidando para a formatura. Ele encontra outro presente de José, um disco com uma playlist de rock, com músicas de vários países que ela queria, além do pôster autografado que era do pai dele. Dessa vez ela gostou. No dia da formatura ele vê os auaudas populares e resolve intervir dando um discurso. Diz que é errado, que tudo isso era só falta de autoconfiança. Diz que perdeu os irmãos do coração, a garota mais maneira que existe. Fala que ninguém precisa ser auau de ninguém para ter reconhecimento. Sebastian abraça ele e todo mundo aplaude. Cláudia depois disso vai falar com ele. Diz que terminou com Sebastian e quer namorar com ele. Que mulher louca. José diz que não dá certo. Diz que mudou graças a ela e que podem ser amigos. Os dois amigos aceitam a desculpa dele, e tio Jaime chega de surpresa todo animado. Mais tarde ele agradece o presente, e fica desapontada ao saber que José não vai para Cancún, pois gastou todo o dinheiro com Cláudia. Conversando com o tio, ele diz que agora dará um conselho com vontade. Manda ele comemorar muito a nova fase da vida, e dá um envelope a ele, e continua dizendo que vai se mudar para perto deles de vez. Todos ficam felizes, e o envelope era o dinheiro para pagar a viagem de José, porque a gente vê ele indo ao banheiro do avião. Simplesmente realizar a fantasia de José. Parece que ser um filho da... Valeu a pena, né, minha gente? O filme termina com ele sendo pego nos flagra por esse cantor aí que eu não sei o nome. O cara até cumprimentou por ele tá fazendo aquilo ali. E fim. Que final horrível, rapaz. Vocês gostaram do José ter conseguido o que tanto queria? E já que assistiu até aqui, comente algo. Se não souber o que comentar, me fala. Prefere cachorro ou gato?